o engenheiro de segurança deve ou não deve observar o artigo 93 da CLT para a caracterização da periculosidade? Ouvi de um engenheiro que não, que só deve analisar as NRs. Achei estranho. Ale, vamos lá, cara. O artigo 93 da CLT é o artigo que traz a base para o enquadramento à periculosidade, tá? Então, quando você pega lá o artigo 93, ele traz a definição do adicional de periculosidade e ele traz lá quais são os agentes de risco que vão gerar um enquadramento ao adicional de periculosidade. Uma coisa que a gente precisa também entender é a hierarquia das normas, tá? Dentro da hierarquia das normas, nós temos a primeira hierarquia, a mãe de todas, a patriarca, ali a que manda em todo mundo. Quem que é? Constituição Federal. A Constituição Federal é ela que determina o enquadramento da insalubridade. Abaixo da Constituição Federal, nós temos quem? A CLT. Tá? A CLT, no caso do adicional de periculosidade, a gente tem lá o artigo 93 da CLT. Abaixo da Constituição, nós temos a CLT, artigo 93, que rege a periculosidade. Abaixo da CLT, nós temos quem? As NRs. Então, cara, na hora de fazer o enquadramento ao adicional de periculosidade, nós devemos sim nos atentar ao artigo 93 da CLT, cara. Por quê? Porque o artigo 93 da CLT que rege as NRs, ele está acima das NRs. Dentro da hierarquia das normas, nós temos Constituição Federal, CLT e NR. A NR está abaixo da CLT. A NR só tem valor porque a CLT faz menção a elas. A CLT joga a responsabilidade para as NRs, que é através das portarias. Tá? Então, o que acontece? O artigo 93 da CLT ele vai nos dar base, porque lá no caput do artigo 93 da CLT, por exemplo, ele fala da exposição permanente. Tá? Ele fala da exposição permanente, que para haver o enquadramento adicional de periculosidade, necessita que o trabalhador tenha uma exposição permanente ao risco. Caso contrário, não haverá um enquadramento ao adicional de periculosidade. E isso está escrito aonde? No caput do artigo 93 da CLT. Tá? Agora, uma coisa assim que eu não faço, apesar que eu já vi alguns colegas fazendo, eu não uso única e exclusivamente o artigo 93 da CLT, porque o próprio caput do artigo 93 da CLT, ele fala que a periculosidade será regulamentada pela Secretaria do Trabalho, Ministério do Trabalho, sei lá, eu não lembro como é que é o texto, mas ele fala que haverá uma regulamentação. Que regulamentação é essa? A NR. Então, eu posso sim utilizar a CLT associada à NR. Prova é, agora eu vou dar uma prova. Prova é que eu devo utilizar o artigo 93 associado às NRs, é que lá no adicional de periculosidade por eletricidade, ele fala o seguinte, que a exposição intermitente será equiparada à permanente. Por que para eletricidade nós temos um item que fala lá na NR16, no anexo 4, se eu não me engano, ele fala que a exposição intermitente será equiparada à permanente, sendo que a NR16 não fala de exposição permanente. Quem que fala? Artigo 93 da CLT. Então, por que há uma equiparação da intermitência com a permanência para a eletricidade, sendo que a NR16 não traz a obrigatoriedade da exposição permanente? Entendeu a dica? Então, cara, temos sim que utilizar o caput do artigo 93 da CLT para fazer um enquadramento à periculosidade, tá? O profissional que não está usando, ele corre o risco de cometer um erro no enquadramento. Agora, usar única e exclusivamente o artigo 93 da CLT sem usar a NR, aí sim eu julgo estar errado. Por quê? Porque o caput do artigo 93, ele fala que o adicional de periculosidade será regulamentado pela Secretaria do Trabalho, sei lá. Ele faz citação a um órgão do Ministério do Trabalho. Beleza, Lê?